TV Câmara Natal, canal 37. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós começamos agora o programa com a palavra o vereador, que hoje traz a parlamentar Júlia Arruda. Vereadora, bem-vinda aqui ao programa mais uma vez. Olá, eu queria cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara e é um prazer estar aqui mais uma vez trazendo aos telespectadores o resumo das nossas atividades parlamentares da semana. Bom, essa semana agora começou com reunião da SEI, né? Houve a participação de várias instituições, como é que foi? Isso, a SEI está... o seu desdobramento está acontecendo. Eu acredito que estão intensificadas as reuniões. No lugar de ser uma, estamos agora tendo 3 reuniões semanais. Isso para poder dar celeridade a todo o processo. E na última reunião, na segunda-feira, tivemos a participação e o reforço também do Ministério Público na presença da promotora do Patrimônio Público, a doutora Isabel, que veio aqui, participou, inclusive já está também tomando pé da situação da SEI, analisando os autos, analisando todo o processo, para que possa também dar esse apoio logístico e também legal ao andamento da SEI. Então, acredito que foi de fundamental importância, inclusive a OAB também vai disponibilizar 2 membros da ordem para que também possa acompanhar. Então, acredito que a partir do momento que a SEI está mostrando serviço, que a SEI está tendo seu desenvolvimento, seu desdobramento, as instituições estão realmente se sentindo confortáveis de participar, vendo que é uma coisa séria, vendo que é um instrumento de fiscalização, estão aqui fazendo esse reforço junto com os membros que hoje compõem a SEI. A senhora, inclusive, é a presidente, né? Já foram analisados aí mais de 100 processos, é isso? Como é que está? Isso. Na verdade, os processos que foram elencados, foram feitas as diligências devidas, foram analisados 140, se eu não me engano, 140 contratos, alguns que tiveram a diligências de visitas, alguns que solicitaram a cópia integral do contrato, outros que foram liberados porque já foram sanadas as dúvidas dos vereadores. Então, acredito que essa análise, essa fase minuciosa de aprofundamento, de análise de contrato por contrato, devemos terminar nas próximas semanas para iniciar uma nova rodada, uma nova fase de depoimentos. Ok. Bom, na quarta-feira foi realizada a segunda reunião, não é isso? Da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência. Como é que está esse debate, né? Essa discussão, essa questão da aplicação, né? Dos direitos do pessoal com deficiência em relação à prática, né? Na sociedade, no direito de ir e vir? Isso. Essa frente é uma frente que eu tive a honra de propor aqui, de instalar aqui na casa, a Frente em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um segmento que hoje representa, o Rio Grande do Norte representa o 2º estado com a população de pessoa com deficiência proporcionalmente no Brasil. Então, é um número bastante significativo. Existem demandas para ser discutidas, existem projetos, existem iniciativas. Infelizmente, muitas vezes os projetos se encontram ainda no papel e não na prática. Então, o dia 21 de setembro é o dia que marca o Dia Nacional de Lutas da Pessoa com Deficiência. Retomamos as atividades dessa frente por uma causa tão nobre, tão justa, que merece sim ser debatido, merece ser evidenciado. Claro que avanços já foram conquistados. A inclusão no mercado de trabalho, a questão também da acessibilidade, mas ainda muito tem que ser feito. Sabemos que existem as leis de cotas para a pessoa com deficiência, mas, por exemplo, não existe a qualificação para essas pessoas. Então, agora, ainda mais que Natal será sede da Copa do Mundo, precisa sim ter um olhar voltado para a questão social. Quando eu falo em questão social, eu falo na qualificação no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, na acessibilidade, e isso eu já sugeri, inclusive, para os secretários que compõem o Comitê Gestor da Copa, para se pensar no lado social, não pensar em Copa do Mundo apenas em obras de infraestrutura, e sim também do direito, como você falou, de ir e vir aos cidadãos turistas e não turistas, os residentes também aqui do município de Natal. Então, foi uma audiência prestigiada, inclusive tive a satisfação também de prestigiar a instalação da Frente Estadual da Pessoa com Deficiência, conduzida agora pelo ex-vereador e agora deputado Hermano Moraes. Então, acredito que esse fórum também iremos ampliar
para o nível estadual também. Hermano que participava da frente aqui também, Isso, né? Hermano que tem também um olhar voltado para as questões sociais. Vereadora, na sexta houve uma reunião aí do CONDICA, né? Queria que a senhora explicasse, né, o que é o CONDICA, o que é esse conselho, qual é o papel dele e o que é que foi discutido aí nessa reunião. Vocês estão num trabalho aí de reconstrução do conselho, né? O CONDICA é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. É o CONDICA que deve gerenciar todas as políticas públicas da criança e adolescente. Então, tive a satisfação de participar do encontro promovido pelo CONDICA, mas com toda a rede de enfrentamento à violência, ao abuso da criança e adolescente. Foi uma reunião no CEMURI com a participação de vários estudantes, de vários adolescentes, que é importante também estar falando para a ponta, está falando para o jovem, para o adolescente, que é realmente o público-alvo, o público que devemos levar a mensagem. Então, na condição de presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, representei a Câmara e levei também a importância do fórum que existe aqui na casa, para se discutir a política da criança e adolescente. Então, já faço convite também, agora na próxima quinta-feira, dia 29, teremos uma nova reunião, a reunião agora de setembro, para se discutir exatamente o fortalecimento do Conselho da Criança e Adolescente. Então, eu acredito que será uma audiência bastante prestigiada, uma audiência técnica, com a participação de todos os atores que militam na causa da criança e adolescente. Vai ser no plenário, é isso? Isso, vai ser no plenário da casa. Participação aberta, então. Participação aberta e aproveito a oportunidade e convido a todos que estão nos assistindo agora. Vereadora, como é que está essa questão do funcionamento do CONDICA, né? O conselho estava aí com uma série de dificuldades para funcionar e é um conselho importantíssimo, né? Que gerencia as políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente. O CONDICA, como você falou, como eu falei, é o órgão que deve gerir essa questão da política da criança e adolescente. Alguns avanços já foram conquistados, mas ainda temos muito que conquistar. Então, exatamente, eu acho que essa rotatividade que houve, não só em toda a administração municipal, em todo o executivo, mais de 50 secretários entraram e saíram nas secretarias, também aconteceu no CONDICA. A CONDICA passou por uma transformação, agora está sob a nova direção e eu espero que agora possamos estar no mesmo barco, estar no mesmo time, até porque todos temos um único objetivo, que é lutar para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, teremos a oportunidade de discutir tudo que já foi conquistado e tudo ainda que temos que avançar no que se refere ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente. As metas aí, né, a serem alcançadas. Vereadora, a senhora começou a semana aí falando de SEI, vamos terminar aqui a sexta-feira falando sobre SEI também. Na sexta-feira vocês fizeram visitas em loco, né, nos locais dos quais os contratos eram suspeitos, né, os contratos de aluguéis realizados pela prefeitura, né, isso com dinheiro público, obviamente. Como é que foram essas visitas, o que é que vocês constataram? Isso. Além das reuniões internas na casa, temos também as visitas que eu acredito que são importantíssimas para o andamento da investigação da SEI. Então, tivemos a oportunidade de visitar 3 prédios em Felipe Camarão, prédios que estão sendo alugados, que foram alugados, que estão sendo pagos, mas que estão sem o seu funcionamento. Onde funcionava o posto de saúde de Felipe Camarão, percebemos em loco que muitos materiais de ambulatoriais, hospitalares, estão sendo estão se acabando por falta de zelo com o erário público. Então, se o posto de saúde foi interditado, se foi locado outra casa para o funcionamento do posto de saúde, mas pelo menos o material do expediente, o material hospitalar deveria ter sido relocado. Então, percebemos que tinha seringas, agulhas, sondas, camas em pátios, no quintal, se acabando. Então, assim, eu presenciei cenas lamentáveis em Felipe Camarão, que eu espero que a SEI possa dar realmente um andamento e um desdobramento para que não aconteça também em outras localidades. Então, a SEI está funcionando com esse olhar investigativo, o olhar preocupado, e até porque é um caso particular, mas um caso que eu considero de extrema gravidade, onde 2 prédios foram alugados com a mesma finalidade, estão sendo pagos, um de R$600 e um de R$2.000 mensais, há mais de um ano está sendo pago e nenhum está funcionando
como deveria. Como deveria não está funcionando. Não está sendo utilizado. Não está sendo utilizado. Então o posto de saúde foi relocado para outra localidade lá de Felipe Camarão, onde também dificultou o acesso da população, dificultou realmente aqueles que tinham o posto de saúde, utilizavam daquele equipamento público e tiveram agora que se deslocar para um posto onde funciona hoje a maternidade e está funcionando precariamente a unidade de saúde de Felipe Camarão. Então, mais uma vez, a SEI está cumprindo seu papel fiscalizador e presenciando cenas lamentáveis como essa que percebemos na última sexta-feira. Ok, vereadora Júlia Arruda, obrigada pela vinda aqui ao programa, né? Que é sempre um espaço aberto aí para que os parlamentares da casa prestem contas aí do trabalho realizado ao longo de toda a semana. Pelo visto, foi muito trabalho essa semana, né? Não, cada semana está sendo mais, as atribuições estão sendo maiores, então é um prazer estar aqui levando aos telespectadores tudo que temos feito. Então, deixo aqui também o espaço para fazer um convite para que acessem o nosso site, é o www.juliarruda.com.br. Lá, os telespectadores podem se informar mais de todas as atividades parlamentares. Obrigada. Ok, obrigada mais uma vez. Bom, é isso, o programa Com a Palavra, o vereador fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara Natal, Canal 37. Acha que tem que fazer, que é bom para ela. E um homem sem espiritualidade, meu amigo, para quem não sabe, ele é zero. Diz que é pobre, miserável e nu. Isso é para quem crê e quem lê a palavra de Deus. Senhor presidente, eu não me canso de falar aqui as coisas que eu aprendi na minha vida, no meu crescimento espiritual, na minha convivência diretamente com Deus. Eu não vou negar seu nome porque está escrito. Se eu negar o seu nome, ele nega o seu nome diante do meu Pai. Eu quero estar aqui e fazer um apelo. Talvez a imprensa que seja da oposição critique o governo, critique isso, critique aquilo, mas saiba de outro lado, eu tenho uma mãe. Porque ela foi às águas, se batizou, porque ela se decidiu. Ela sabe, ela reconheceu que somente ela da família tomou uma atitude de aceitar Jesus como seu Salvador. Nós somos 25% de uma população. Talvez se Micala de Souza tivesse aceitado uma igreja maior, vamos dizer com a Assembleia de Deus que é a nossa, que nós somos quase 20%, ia dizer que ela é oportunista, que queria ir para ali para ganhar voto dos crentes. Ela aceitou numa igreja que tem 30 pessoas, 30 irmãos. Porque as pessoas têm uma maneira de julgar impressionante. Nós somos o único país do mundo a ser condenado antes de ser julgado. Isso é horrível. Até mesmo pela boca das pessoas que não conhecem e falam besteira. Olha, mas eu digo uma coisa e digo baseado biblicamente. A gente pode falar com a Denúbio, pode falar com o Maurício, com o Chaga, mas sai daquele que falar, daquele que nos deu a vida. Você diz assim, eu não vejo esse Deus que você fala. Você vê o vento, mas você sente o vento bater em você. As pessoas têm que parar e